Solstício do Som começou em dezembro de 2010 com a ideia de disseminar em Petrópolis, né, uma ideia que acontece no mundo inteiro, que são artistas se apresentando nas ruas da cidade, né? No caso de Petrópolis, a gente se inspirou no dia do solstício, que é o dia 21 de dezembro, de verão, né, para poder fazer essa celebração da música junto com os artistas profissionais e amadores. É um processo árduo, porque nós somos um festival independente, a gente quer continuar independente e a gente fecha, na verdade, parcerias e apoios para conseguir transformar esse evento no que ele vem se transformando, né? De ter começado lá pequenininho e ter hoje a estrutura que tem, a gente realmente deve a parceiros e apoiadores. Agora, quanto à nossa forma de produção, a gente termina o solstício, um mês depois a gente dá uma descansada, porque são 16 dias, 15 dias de pauleira, de 10 da manhã às 4 da manhã, de 10 da manhã às 4 da manhã do dia seguinte, né? Então, é bastante trabalho, mas a gente tem reuniões semanais. Uma vez por semana, pelo menos, nós temos as reuniões que a gente chama de ordinárias, que a gente começa a discutir lá com o quadrinho tudo desde o início, quem vai ser, quem pode ser, quem pode entrar como apoiador, o que a gente quer para aquele ano, qual vai ser a temática. E aí a gente vai discutindo assim, desde a temática da galeria, por exemplo, até a temática da identidade visual, né? Esse ano, se você olhar a identidade visual, a gente vai perceber que é uma espécie de um índio que não tem uma perna, e aí a gente tem todo um histórico. Então, toda vez que a gente tem se você olhar o logo do solstício, a identidade visual, ela tem uma história. Toda vez ela conta uma história. E desse ano é uma história super legal, assim, que a gente também está divulgando. Então, a gente faz de tudo nessas reuniões, né? Desde de pautar a função de cada um no grupo, até discutir a história, discutir qual vai ser, até tem discussão, por exemplo, esse ano a gente teve uma discussão de qual era a cor do TNT que vai decorar o solstício. A gente começou, na verdade, com uma reunião de músicos na rua, sem palco, sem estrutura. Na verdade, a pessoa da tribo de Gonzaga emprestou parte do equipamento para a gente montar um palco de encerramento lá na Praça da Inconfidência, na época, né? Isso aí também foi evoluindo dessa maneira. Depois, com a ocupação da Praça da Liberdade, aquele espaço que hoje foi reformado, tem um palco bonito lá, também já ganhou esse ar mesmo de picadeiro, de palco. E hoje a gente chega com 2 palcos de tamanho igual. A gente está montando a estrutura aqui, inclusive, agora, já colocando essas tendas, nesse espaço agora aqui da Casa do Visconde de Mauá. Com um crescente interesse da classe artística e do público em participar, ele acabou se desenvolvendo para um festival que logo no inverno de 2011, não, no verão de 2011, um ano depois do primeiro, já foram 6 dias de festival. E é lógico que o interesse foi crescendo em participar, muitas bandas surgindo, muita música autoral também sendo composta, e o público também interessado em participar, em prestigiar. Chegamos hoje, então, né, em 2014, com 17 dias de evento e 105 shows. Eu acho que ao longo desses 4 anos agora que a gente completa, o Solstício contribuiu muito para essa produção, né? Muito mais bandas hoje vão gravar em estúdios, vão ensaiar nos estúdios, fazendo assim gerar a economia da produção musical, produção fonográfica da cidade, e também vários bares abriram a oportunidade para que eles pudessem se apresentar também. Então eu conheço casos de várias bandas que se apresentaram no Solstício e no mesmo dia fecharam algumas gigs em alguns bares, em alguns restaurantes, em algumas outras casas de show. Muitas bandas hoje se apresentam fora da cidade, em outros festivais de intercâmbio, né? Temos alguns expoentes aí, já tocando em abertura para grandes shows em Brasília, no Rio, em Belo Horizonte, em vários outros lugares. Então, eu acho que aqui é como se fosse uma semente geradora dessa produção, e o que a gente tem como objetivo é realmente auxiliar nesse cenário petropolitano da música contemporânea, digamos assim.
O solstício para as bandas, ainda mais de Petrópolis, ele é um cartão de visita. E acho que ele não tem muita outra finalidade além disso. As bandas tocam de graça, o público assiste de graça. E a gente tem uma aceitação das bandas, em geral, dos próprios músicos, muito boa. Nós temos, esse ano, tocando 112 bandas, mas nós já passamos de 135 inscrições, por exemplo. Infelizmente, a gente tem que, eventualmente, limar bandas que não atendam o critério ou que não tenham disponibilidade de tempo ou que não sejam de Petrópolis, né? Basicamente isso. Se não for isso, a gente toca. Vem a molecada de 15 anos tocar, o pessoal que é menor tem que vir com autorização, né? Os pais têm que assinar uma autorização, senão também não toca. A gente é muito pontual, então se a pessoa não subir no palco no horário dela, ela mesma está perdendo o horário do show dela. E eu acho assim, que as bandas elas têm aderido sempre, cada vez mais. E é muito legal pra gente do grupo ver a expectativa que as bandas têm em esperar sempre a cada 6 meses o solstício acontecer. Isso vai além de dinheiro, isso vai além de qualquer recompensa material. Porque a gente vê que as pessoas, elas, sejam artistas solos ou bandas, elas querem estar ali, elas querem estar no solstício, porque é literalmente um cartão de visita para elas. Elas passam a ser conhecidas, elas fazem fãs, elas fazem contatos, elas ganham uma visibilidade que eventualmente elas não tinham, ou elas têm uma primeira experiência de palco, né? E acho que isso para uma banda, e eu como membro de uma posso falar isso, a primeira vez que eu subi no palco com uma banda foi em um dos eventos do Solstício, e eu consigo avaliar a evolução, não só minha, mas da minha banda toda. Então eu posso te falar dos dois lados, como organizadora e como participante, né, em termos de banda. E eu acho que, como banda, eu posso dizer que a gente não quer outra coisa além disso, sabe? Porque do público estar aqui, a gente ter essa visibilidade, os contatos que a gente faz, a quantidade de pessoas que vêm falar com a gente depois. E eu acho que isso é um sentimento que todas as bandas têm. E até onde eu saiba, todas as bandas gostam disso. E a gente, tanto é que a gente tem desde bandas mais profissionais, né, que tocam fora daqui, tocam num circuito Brasília, São Paulo, tem bandas que já tocaram na Argentina e que estão aqui, fazem questão de estar aqui no Solstício. Então, eu acho que para as bandas isso deve ser, imagino que sim, né? Uma alegria, um prazer e um retorno, com certeza, traz para elas de alguma forma. Tá aqui podendo tocar para a quantidade de pessoas, para o público petropolitano e para os turistas que vêm, é algo que eu particularmente posso te dizer que é indescritível. E eu espero que todas as bandas compactuem comigo. A atmosfera ela é muito boa, né? O público ele também desenvolveu junto com o festival. A gente começou com, vamos dizer, 40, 50 pessoas na primeira edição lá na Praça Dom Pedro e hoje a gente conta com cerca de 900, 1000 pessoas em média, assim, né? Então é um público que espera do festival semestralmente essa oportunidade de conferir o que está sendo produzido na cidade. Ter acesso a isso, às vezes as pessoas podem não ter dinheiro para poder frequentar os bares, frequentar as casas de show, frequentar os concertos, então tem no Solstício essa oportunidade. Então a gente realmente tem uma variedade muito grande de público, de tipo, quando você fala qual é o público-alvo do Solstício, a gente realmente não tem um público-alvo por conta disso. Qualquer pessoa interessada em conhecer o que está sendo feito na cidade, ela tem a oportunidade de fazer isso no Solstício. E para os músicos em si, também seria essa oportunidade de poder se conhecer, né? Se influenciar. De repente, você pega uma influência, você conhece um músico habilidoso para poder compor um outro projeto com você. Enfim, você ter ciência do que a cidade tem de oferecer em termos de música, né?
processo chega para mim, as artes visuais já estão compostas, já está tudo pronto, já existe uma temática, que como esse ano a gente vai trabalhar em cima de uma mitologia. Então, a minha parte é transformar isso em físico, né? Vamos trazer isso para o papel, vamos trazer para o plástico, o que a gente vai fazer, tentar trazer o máximo possível elementos que sejam sustentáveis, que dê para reaproveitar, que a gente não gasta dinheiro e está trabalhando em cima de um material que seria desperdiçado, a gente traz para a brincadeira. E a ideia é, cada ano a gente vai melhorar um pouquinho, não é chegar aqui, ter uma decoração enorme, um negócio lindo. Não, vamos trazer elementos, vamos brincar um pouquinho, deixar um pouquinho mais bonitinho, brincar com a paleta de cores que foi proposta. E a ideia é essa, com os elementos, com os desenhos que já são umidades, eu só vou brincar dentro daquilo ali. Faz toda a diferença, a pessoa chegar a ter elementos diferentes, além da galeria, da música proposta, ainda chega, tem elementos para ela olhar, se identificar. Eu acho bacana. A exposição começou, na verdade, com uma vontade de homenagear um amigo nosso, um fotógrafo que era o Michael Leonard, que infelizmente ficou doente, faleceu, e era muito amigo de todo mundo que faz parte do Grupo Solstício. Então a gente queria aumentar um pouco do evento, transformar ele não só numa coisa ligada à música, mas aí veio a ideia de fotografia e aí eu tive uma ideia de a gente crescer para artes gráficas visuais. E então a gente resolveu que ia nomear essa galeria com o nome Michael Leonard para poder ser uma forma de homenagem, porque ele era muito ativo. Desde a primeira edição do Solstício, ele estava lá, ele fazia varais com as fotos que ele tirava. Então, acho que a maior parte até das fotos que a gente tem do evento foi ele que fez. O Michael era um parceirão, assim, um cara bacana, do bem, um cara que estava sempre ajudando as pessoas, os colegas. Sempre assim, pronto a dar o que ele tinha, assim, de melhor, assim, para ajudar qualquer um, independente de fotografia, era dele isso. Um cara muito aberto, muito positivo. E ele é um cara que representa bem essa linguagem do rock, ele é um cara muito com essa cabeça, assim. Então acho que está mais do que merecido. Nós queremos trazer artistas peropolitanos para terem oportunidade de expor, terem oportunidade de colocar a sua arte para fora, que eventualmente queiram ter uma primeira oportunidade, uma primeira chance de fazer alguma coisa. E o nosso caráter é totalmente inclusivo. A gente tem um tema, então se a pessoa ela tiver, basicamente, se ela respeitar o tema e ela estiver ali dentro, ela não tem por que não expor. Então ela não precisa ser profissional, ela não precisa estar dentro de nenhum grande parâmetro de um grande fotógrafo, um grande ilustrador. Ela tem que simplesmente estar a fim de participar, fazer a inscrição do jeito que tiver que ser feita e estar dentro do tema. A gente quer trazer as pessoas que nunca expuseram, a gente quer trazer as pessoas que, eventualmente, por vergonha, por medo, por falta de oportunidade, principalmente, nunca tiveram a chance de estar em algum lugar. Eu, particularmente, tenho o maior prazer em trazer essas pessoas que estão fora do circuito de artes para um novo circuito, que é o circuito do Solstício do Som. Então, além de ser um festival de música, a gente hoje está começando, assim, é a segunda vez só que a gente faz. Está começando também, e eu espero que sejamos uma referência na arte, nas artes gráficas, né, na fotografia, nas ilustrações. E então ter esse espaço, mais uma vez, inclusivo, para que essas pessoas possam expor e trazer seus trabalhos. Para muita gente é uma porta, né, para esse mundo. Muita gente, é uma primeira oportunidade que as pessoas têm e é um evento com uma visibilidade já muito grande e muito diverso, né? Você tem diversos olhares nessa. Ele é muito inclusivo, assim, está de portas abertas para qualquer um, né, que queira mostrar seu trabalho. Acho muito bacana isso. O meu estilo seria considerado
dark horror, assim, é mais obscuro, é mais dark, é mais trevas, assim, é muita sombra, é um trabalho assim de desconstrução, assim, de imagens, né? Como se eu pegasse uma imagem e eu tornasse ela para as sombras, assim, então levasse ela para o lado das trevas, vamos dizer assim. Mostrar o meu trabalho, minhas fotos para o público do evento e agradá-los, né? Para mim é uma honra, né, participar desse evento. No anterior, eu fui lá, fiz as minhas fotos e vi a exposição passada e fiquei curioso em participar, e nessa agora tive a oportunidade de participar, estou participando. Escolhi 2 fotos de 2 bandas da cidade, uma paisagem da Praça da Liberdade, se eu não me engano, um domingo à tarde, e um esquilo que mora lá na casa de Dom Pedro. Eu tentei mostrar, né, são fotos que eu já tinha, das pessoas se divertindo na cidade ou fazendo alguma coisa que mostrasse assim, o prazer que tem de estar aqui, né? Momentos assim, são momentos bem fugazes, são repentinos assim. Já tive algumas outras bandas, só que queria um que fosse pra frente. Aí eu chamei o Pedro pra fazer uma banda, só que só tinha gente. Num show de uma outra banda dele, que também acabou, a Astronaut Beach House, eu tava comentando com o Bernardo que a gente queria montar uma banda. E acabei descobrindo que ele era vocalista e chamei ele pra banda. Ele trouxe um amigo dele, o João Braga, que foi o nosso primeiro baixista. Aí essa era a formação. Depois entrou o Pedro Guarilha e o João saiu. Entrou outro amigo nosso que saiu também, aí entrou o Henrique e finalizou. A minha ideia era juntar as coisas que a gente mais gosta, né? A gente gosta de ficar doidão sempre junto. Então a gente saía, se divertia aí na rua com um monte de gente. E aí veio o Junk. Eu pensei assim também na ideia de quais são os tipos de lugares que a gente frequenta. São bares. E aí, como a gente tem muita influência com o rock inglês, o indie, o alternativo europeu, a gente pensou em pub. Aí a gente juntou os dois, deu Pub Junk mesmo. Nossas maiores influências são em bandas internacionais. E o tipo de som que a gente leva, a gente acredita que é melhor cantado em inglês. Então a gente acabou que correu atrás de sempre buscar uma composição em inglês mesmo. Aí cada vez um integrante diferente cria uma música de alguma forma, a gente senta, conversa, fala, pô, essa letra tá mó maneira.
Aí a gente vai pro estúdio e começa a pensar em arranjos, etc. A gente tem um grupo na internet e a gente recebe letras de cada um, sei lá, 2, 3 por semana. Aí na hora de decidir a gente vê o acorde que encaixa mais com uma letra e vai. Eu acho que o último show, quando a gente cantou um refrão da nossa música que a galera conhece, que a gente fez uma frase que é "This room is the pub and we are the junkies". Quando a gente gritou isso, a galera participou, sacou? Tipo, gritou "Junkies, junkies". Tipo, foi bem maneiro. Isso emociona bastante, o retorno do público, as pessoas usando nossos bottoms, as pessoas citando nossas músicas na internet. Eu acho que tudo isso é bem dá emoção em todo mundo. Tem uma galera que até pintou a camisa. A namorada do Pedro pintou, o Jojo pintou. Isso é bem interessante, isso emociona bastante a galera. Eu acompanho o Solstício desde o começo, depois eu entrei na organização, hoje em dia eu estou na produção do Solstício. Para mim é incrível, eu sempre, da mesma forma que quando eu tinha 14, 15 anos eu queria estar no palco ali, fazendo o mesmo que os meus amigos estavam fazendo. Hoje em dia eu olhar para o Solstício e falar, caramba, eu estou naquele palco que eu antes estava no backstage, é bem interessante. E eu acho que todo mundo aqui participou de todas as edições do Solstício, ou quase todas as edições, e viu o festival crescendo. E é uma forma de publicidade muito grande para a banda. A gente, por exemplo, no último, a gente lançou o EP, a gente vendeu em 4 dias as 50 cópias. Então é bem legal pra gente. Esquecer o que eu quero esquecer e voltar pra casa bem melhor é o que eu quero e eu vou buscar. Mas o que eu vou encontrar, será que vai me fazer melhorar? Será que vai tirar minha tristeza? Eu vou buscar. Tinha banda e acabei vendo que meu irmão estava crescendo e estava gostando disso. E às vezes ele ia lá em casa, eu pegava o violão e ele começava a cantar as paradas e eu gostava do que eu escutava, assim, do jeito dele cantar. Aí eu fiquei insistindo, assim, para que ele montasse uma parada comigo. Aí no dia 23/3/2004, a gente conseguiu reunir uns amigos, o Fala Mansa, o baterista que não está aqui hoje, e um outro amigo nosso, o Knudson. A gente juntou no dia 23/3/2004. Eu lembro disso porque nesse dia a gente resolveu gravar o ensaio. Tinha um aparelho de som assim, a gente ligou um microfone, fez um over do ensaio. E eu lembro que eu pedi pro Thiago falar antes de começar a gravação. Hoje é dia 23/3/2004. E eu escutei tanto essa fita que eu não esqueço mais essa data. Tanto é que esse ano a gente está comemorando, a gente comemorou 10 anos no solstício de inverno. Começou uma coisa de irmãos, convidamos 2 pessoas para formar a banda e fazendo show no Rio, divulgando na internet. A gente teve, assim, foi uma resposta boa que a gente teve nesse início. Gravamos o primeiro EP depois de 6 meses, mais ou menos, né? Comigo foi com o Paulo Márcio. Tivemos essa repercussão. Depois de um tempo gravamos o segundo EP, acho que com 3 anos de banda. Na verdade, é que tipo, como a gente começou em 2004 mesmo a gente gravou essa demo. Aí em 2005 a gente ficou divulgando essa demo e fazendo show, 2006, 2007 a gente gravou uma outra demo com o Gargamel.
Aí em 2009 que a gente fez um EP mesmo, produzido pelo Gargamel, com 3 músicas, e esse EP foi uma parada muito grande, assim. A qualidade ficou excelente, a gente conseguiu mostrar o trabalho com mais propriedade, assim, o trabalho ficou muito bom. Conversava com algumas pessoas no local que eu trabalho e um senhor, ele falou 2 nomes, que foi ácido graxo. Nossa! Ácido graxo, e ele falou rever doré, que é uma expressão em francês que significa sonhar dourado. Então eu só fiz a junção das 2 palavras e gostei da sonoridade, apresentei pra banda, a banda gostou também, os integrantes gostaram e passou a ser rever doré. Até, tipo, realmente é um sonhar dourado, assim, é uma coisa de, tipo, é um sonho nosso, assim, ter banda, ter música e tudo mais, então acho que encaixa bem com as nossas vontades. Vamos por vários motivos, nem sempre motivos iguais. Nada é perfeito, nada é pra sempre por aqui. Acho que a gente tenta trazer um pouco do que a gente escuta, do que a gente gosta, realmente consegue fazer essa junção na Rever Doré. A verdade é que, tipo assim, desde o começo, a gente sempre foi muito grunge, assim, a gente sempre foi muito grunge sujo, pé preto, assim, de tipo, mofo, Seattle, chuva, frio, tocar blusa xadrez, a gente sempre teve muito essa influência. Só que assim, a gente não encontrava no Brasil, a gente, sei lá, acho que até hoje é difícil, muito difícil de encontrar bandas com essa influência compondo em português. E desde o início a gente sempre quis isso, compor em português é o que a gente faz. E aí acaba que chega no ensaio, chega na hora de compor, isso tudo acaba que acontece tipo como no liquidificador. Aí tipo, eu chego com um riff, o Renan chega com uma outra parte, o Thiago chega com uma linha de voz pro refrão e acaba ficando com essa cara de Rever Doré, assim, sabe? De 2009 pra cá a gente lançou um single que a gente lançou até para comemorar os 10 anos. A gente lançou esse ano, que é uma música chamada Dizer e Ouvir. E agora a gente está compondo junto com o Renan agora, que é o nosso novo membro, nosso novo irmão, que entrou assim da melhor forma possível, trazendo, assim, foi muito fácil o Renan entrando na banda, assim, bem tranquilo, assim. A química foi muito fácil, assim, enfim. E agora a gente está acabando de compor uma música e a gente pretende lançar em 2015 essa música, assim. A gente vai começar a trabalhar coisas assim, singles, lançando um single, 2, aí assim, aí quando a gente tiver um material legal, a gente lança um outro EP, um outro álbum, assim. Pra mim, a repercussão da galera quando escuta uma música nossa, que a gente, ralou ali pra trabalhar, se preocupando com cada detalhe, e tu vê a pessoa ali curtindo, seja no show, ou na internet, ou em qualquer lugar, assim, isso pra mim é gratificante demais. Realmente acho que é muito bom você ter essa sensação. Que aquilo que você escreveu, aquilo que você tá passando na música tá atingindo outra pessoa, sabe? Isso pra mim é o que mais realmente importa, né?
É muito legal, você vê a pessoa que se torna fã sua, assim, seu amigo se torna seu fã, assim, um conhecido, porque por uma música que você fez, sabe? O cara sabe cantar sua música, às vezes tem um cara que, pô, nunca te viu na vida, mas o cara já ouviu a sua música e tá lá cantando junto. Pô, é muito divertido isso, é muito legal. A Noab surgiu em 2009, a banda já teve 400 nomes. Era Long Neck, Overdrive, era Overdrive, depois virou Long Neck, aí reformulou todo mundo. Essa chegada do Fala Mansa tomou a Noab, né? Virou realmente a Noab. De lá pra cá continuou reformulando. A gente nunca conseguia fazer um trabalho coeso porque a gente gravava o disco, alguém saía. Gravava outro, alguém saía. Sempre foi assim, sempre foi muito turbulento. E a gente estava começando, foi essa formação de hoje que não tem problema. Tá mais segurança, a galera tá tocando, a galera não se olha, todo mundo já sabe pra onde a música vai, que combinação que vai entrar. Tá, a gente, Fala Mansa, eu, o Léo até mais pra tocar, tem que sacar muito de harmonia pra tocar com outras pessoas. Então isso dá um tom de personalismo pra banda que é surreal. A gente não precisa se olhar pra saber onde tá. Cada um faz o seu e no final das contas sai um produto, né? Veio de... a gente... acontece com toda banda. Vamos se juntar e vamos escolher um nome pra banda. Você faz uma lista, que você escolhe e vai pesquisar já tem. A gente entrou no NPI com um monte de nome de banda, já tinha. E cara, não dá. E relacionado com esse lance de rock and roll, de caveira, né? Como é que veio a Noab? Bones. Só que, pô, Bones, a gente foi pesquisar, já tinha. Inverter, ia ficar C9, pô, C9 não rola. Aí Bone, pô, beleza. Tá tudo relacionado, osso, caveira, rock and roll, né? A gente resolveu inverter, porque aí já é demais também. E não tinha, realmente a gente foi pesquisar, não tinha e acabou isso.
meio que unânime. Foi depois da chegada do Léo e do Maninho que a gente sentou, cara, vamos gravar um disco novo. Ou vamos bater em cima do que já foi. Só que tinha 2 anos. Você pegar um disco, desenterrar um disco de 2 anos atrás, não vale a pena. A gente resolveu encostar o disco, continua vendo normal, pra quem quiser curtir o primeiro trabalho da banda. Só que foi uma... Acho que a gente nem se enrolou, né, cara? Foi mais no ensaio, cara. Foi rolando. Foi natural mesmo. Pois é. Tá legal por causa disso. As coisas estão acontecendo. A gente não tá tendo que ralar muito pra, cara, vamos decidir repertório. Aí fica, não não quero essa música, essa não quer. A gente vai falando as músicas, vai se encaixando, as coisas estão se encaixando. Isso tá bem legal. Na verdade, a gente no primeiro disco a gente já fez um pouco disso, de misturar as coisas, né? Só que a gente teve uma evolução de lá pra cá. Então o que rolou? O Léo gosta muito de Brad Paisley, de The Sound of Country. Eu gosto de grunge, de punk, o Fala Mansa gosta de punk, gosta de Blink. Então a gente tem essas influências, sabe? Hoje, esse disco novo tá muito mais puxado pra Nickelback, Arthur Reed, essa onda assim. A gente meio que juntou um pouco, né? Porque, pô, beleza, eu gosto muito de música country e com certeza você sente uma pegada um pouco diferente do que o Fred, que curte grunge, uma linha totalmente hard rock. Então, mas a gente procurou, dentro disso, pegar assim e fazer o nosso estilo, né? É bem coletivo, assim. Cada um chega com a parte, isso é bem interessante. As letras, a maior parte é o Fred que faz, ele assumiu isso e ele faz bem, sabe? Mas instrumental, às vezes até na minha bateria ele também gosta de falar assim, pô, tenta fazer isso, vê se fica melhor. Na guitarra dele também, como na do Léo. Então é bem coletivo, acho que isso é muito importante para uma banda, sabe? E é legal, igual por exemplo, uma música lá que tá no CD, que é a 7 Palmos. O Maninho, que é o baixista, fez o riff na guitarra. Então, geralmente, a gente chega com uma parte pronta, mas no ensaio mesmo a gente muda, né? Muita coisa. A gente, sobretudo, faz bem, muita coisa junto, né? Para o tempo, um segundo pra me levar de volta pra onde eu parti. Nunca mais vou encher pra vir. Pra mim, o que mais me emociona mesmo é ver, né, que tá rolando tudo certo, tá dando certo, pô, a gente rala pra caramba, né, assim, cada um já veio de um trabalho totalmente diferente, pega, agora a gente tá fazendo um som que a gente realmente quer e tá dando certo, eu acho isso muito bacana, assim, o que mais me emociona mesmo e, sobretudo, a gravação do CD, assim, pô, foi uma maneiraça, assim, gravar com eles, assim. A gente acompanhou, né, a gravação de cada um, assim, foi muito bacana. Você vê que a parada tá fluindo, tá dando certo. Isso é muito legal.
Eu acho que o Solstício é uma vitrine muito grande para as bandas, é uma aprendizagem enorme, assim, experiência de palco, toda a galera que toca, seja a banda mais nova, a banda que já está há mais tempo, precisa de experiência. Isso faz parte do processo natural das coisas. Então a galera precisa entender o Solstício, mas a gente não ganha nada para tocar, ganha. Pode não ganhar em espécie, mas você ganha. Você evolui como pessoa, você evolui como músico. Né? Você vê como é que está o movimento da tua cena local. Então isso é importante, que a gente é banda de música própria. Então a gente vai ver o que está rolando, o que a galera tá ouvindo mais. Todo solstício você pode notar que é uma vibe diferente. Não por fazer cada vez um lugar que eu acho também fantástico. Não ficar localizado num lugar só, sempre a mesma coisa. Então ele vai pegando os pontos da cidade e vai fazendo evento. E para você conhecer, para você ver o que está rolando na cena, para você a música nova, várias bandas lançando EP. Então você vê a cena realmente acontecendo, entendeu? O que esperar é o melhor possível, sempre. A gente já participa 3 edições e pra gente sempre foi muito bom. Tudo que mais me encanta assim, nesse festival é a questão da oportunidade. Pô, eu peguei pra ver a programação, um monte de bandinha de aluno meu, assim, molecada que tá começando mesmo, não que a gente não esteja, mas eles estão ali bem no começo mesmo, primeiro showzinho e tal. E pô, a oportunidade dessa galera tocar, assim, a galera fica toda feliz, né? E é o maior incentivo, né? Daqui a pouco são eles que estão aí na cena, né? A gente já vai ser coroa, a molecada já vai estar ali tomando a cena. Isso é bacana pra caramba, você lança a oportunidade. Esperar o melhor de ver várias bandas assim, acho que é o grande termômetro da cidade é o Solstício hoje em dia, que as bandas se preparam para tocar e a gente também fica muito ansioso para tocar. E é isso, ver a galera começando, a galera mais experiente, isso é bom para todos que estão participando ali.